Olá pessoal, tudo bem? Tá começando mais uma edição do Testemunho para você, para nós. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua participação. Um prazer enorme estar contigo aqui mais uma vez. Você sabe que a gente está sempre aqui trazendo um testemunho bacana, uma história de vida emocionante, empolgante, mas sempre de muito amor no Senhor e temor principalmente, né? Você sabe que os testemunhos não há o que contestar, né? Porque testemunho é algo vivido por alguém e esse alguém está compartilhando a sua história. Então, é mais um testemunho no ar. Hoje a gente tem uma grata satisfação, um amigo querido, que já já eu te falo quem que é. Apesar que você já sabe, porque eu já divulguei aí nas redes sociais, né? Então tá bom. Mas é um amigo muito querido, de longa data, e já já dou detalhes, apresento ele com mais tranquilidade para você. Eu quero te fazer um convite muito bacana. Você sabe que o convite é para que você acesse as nossas redes sociais, que estão aí na sua tela. Instagram, Facebook, YouTube, @testemunhobr, tá? Todas as redes sociais é tudo @testemunhobr. Então, você vai lá no Instagram e no Facebook, é só você seguir a gente lá, compartilhar, tá? Para que mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo. E também no YouTube. O YouTube, se você ainda não se inscreveu, tá aí um convite muito especial, é só você se inscrever, tá certo? E faça a tua inscrição. Depois você dá o seu joinha, o seu like, né? O like, né? Joinha, eu falo joinha, mas o pessoal fala like, mas enfim, você sabe que você está acostumado aí com linguagem, você já sabe. É joia, é like, tá tudo certo. E depois você compartilha, tá? Compartilha para que mais pessoas possam receber esse conteúdo. Porque é o seguinte, você fazendo essa movimentação aí, ó, se inscrevendo, dando o seu like e compartilhando, o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e faz que chegue a mais pessoas. Então, basta que você faça todo esse procedimento aí, que não é muito, e a gente fica muito feliz por isso, tá? É só você compartilhar e fazer tudo isso, você vai estar ajudando a gente bastante. Uma outra coisa que é importante você fazer também é acessar o sininho lá. E, por enquanto, só os domingos, tá? Mas de vez em quando ele vai começar a lançar algumas coisas diferentes aí, tá? Durante a semana, uns vídeos, uns cortes aí. Então, é legal que quando você vai lá no sininho, lá, aciona lá todos, ou todas, enfim, como é que tá lá, você recebe aí uma comunicação de que, ó, tem vídeo novo, plim, aparece aí no seu YouTube, no seu canal aí, tá bom? Seu acesso. Então, você vai ficar sabendo quando a gente ter aqui no canal vídeos novos, enfim, conteúdo novo. Fechou? Combinado? Então tá bom, então tá dado o recado. Agora eu tenho um recado muito especial do Dr. Diego Bezerra, da Oral Sim Implantes, nosso parceiro de todas as horas, desde o início está com a gente. Então é uma grata satisfação a participação dele aqui. Ele vai dar um recado para você, principalmente nesse final de mês, aí, mês de maio, mês das mães. O recado é especialmente para você. Vamos lá, doutor, diz aí. Olá pessoal, tudo bem? Testemunho no ar e dessa vez nós vamos bater um papo com o nosso parceiro desde início de testemunho, meu querido amigo Dr. Diego Bezerra, que já está aqui do outro lado da linha, da conexão, para bater um papo com a gente nesse momento. E eis aqui meu amigo Dr. Diego Bezerra. Dr. Diego Bezerra, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Minduba? Para você que está Literalmente. conectado aí na rede. É que não tem hora, né? Na rede não tem Sim. hora. Você pode ver esse programa de qualquer hora, qualquer momento e veja que vale a pena com certeza. Eu diria uma ótima noite de domingo nesse momento, né, Diego? Com certeza, com certeza, Minduba, com certeza. E tá tudo certo, graças a Deus, estamos aqui no mês de Visual maio, né? novo, tá aí, tá vendo? Rapaz tá de visual novo. É, Tem- estamos cultivando uma barba, né, Minduba? Você sabe que ainda esses dias eu estava conversando com os amigos, a mudança assusta, mas tem mudança que faz bem, né? Barba, vamos mudar o visual, dar um tapa, ficar diferente. Não, a nossa profissão, né, Menduba, a gente tem. Fiquei muito tempo, todo dia fazendo barba, aquilo irritou um pouquinho. Nesse Cansa. friozinho agora eu falei, vou deixar um pouquinho a barba crescer, vamos ver como é que fica. Ah, A tá mulher não certo. gostou muito, mas vamos ver como é que fica. Mas a pele agradece, né, doutor? Com certeza, com certeza, com certeza, Menduba. Bom, E gente. como eu disse, aproveitando o mês das mães, né, mês de Aham. maio, a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, esse canal tão bacana que a gente está apoiando desde o início, como você disse. Com certeza. E é um detalhe, gente, a gente trouxe o Dr. Diego Bezerra porque mês de maio, então ele ainda tem, tá assim, já meio pro fim, mas ele sempre tem algumas condições especiais para você que quer presentear sua mãe, ou você que é mamãe, que quer ir direto, quer resolver os problemas, quer se dar um presente, né? Mamãe quer se dar um presente, então quer se dar um presente especial, quer procurar a Oral Sim Implantes em Ribeirão Preto. Doutor Diego Bezerra,
que nesse finalzinho de mês aí a Oral Sim Implants tem de especial no mês das mães, para as mamães e para todo mundo que quiser? A gente sempre fala que o mês de maio é um mês muito bacana, né? Que a gente assim, consegue trazer para o paciente uma condição diferenciada. Uhum. Todo comércio, né, Menduba? A gente estava falando isso aqui fora do ar. Todo comércio ele se aquece em algumas datas específicas e esse Sim. mês não é um mês diferente. Então a gente teve uma compra exponencial de implantes dentários da marca Neodent, que é a marca parceira que a gente trabalha, o melhor implante do Brasil, e trouxemos para vocês, que são queridos parceiros, vocês que estão nos ouvindo agora, nas 2 unidades de Ribeirão Preto, uma condição especial de tratamento. Então, eu sempre falo o seguinte, o Menduba mãe sempre passa primeiro o filho na frente, o marido, esposa, sogra, sogro, e esquece um pouco dela. E esse é um mês para a gente refletir quanto que vale, assim, a importância que vale a gente dar esse presente e esse cuidado. Se valorizar, dar atenção para si mesma, né? E o tratamento, Menduba, com implantes dentários, ele é um tratamento que ele vai além da parte apenas estética. Ele é um tratamento que ele vai para a parte funcional. É um tratamento que ele vai trazer saúde para a mamãe. Entendeu? Então eu sempre falo que a mãe é o esteio do lar. Minha mãe, esse mês de junho, agora está completando 70 anos, o carinho que a gente tem com ela. E assim, você mamãe, você vovó, que é o esteio do lar, aproveite as condições Oral Sim Implantes deste mês de maio. Vai ser um mês, está sendo um mês especial, e esse fecha mês vai ser mais especial ainda. Normalmente, quando acontece esse tipo de ação, tem sempre descontos ou condições mais tranquilas, mais suaves, até para facilitar, para que as mamães e quem quer que fazer, possa fazer um tratamento, enfim, mudar o seu visual, dar um gás na sua saúde bucal, né, doutor? Eu sempre falo que a qualidade da Oral Sim sempre é a mesma. De janeiro a dezembro, a gente, né, trabalha da mesma forma. Mas flexibiliza aqui, dali, facilita aqui, lá, essa coisa. Por uma questão até de logística de compra, né? Então, a rede de clínicas Oral Sim, esse mês comprou 16 mil implantes. Então, é muito implante dentro das 500 unidades do Brasil em todo, né? Então, assim, às vezes você, mamãe que está me ouvindo aí em Cajuru, em Luiz Antônio, Cravinhos, na macro-região, você quer realizar um tratamento que é muito, assim, bacana, seguro e que vai mudar a tua qualidade de vida, liga para mim, manda um WhatsApp. Vamos iniciar o seu tratamento aqui na Oral Sim, em Ribeirão Preto. Você vai conseguir realizar o seu tratamento com condições realmente especiais. Tá na tela aí, gente, ó, o WhatsApp lá para bater, já mandar uma mensagem nesse momento aqui, por exemplo, agora. Você pode mandar uma mensagem nesse exato momento, vai ficar registrado lá, entendeu? Claro que se você estiver mandando hoje, domingo, mas se estiver mandando durante a semana, assim que chegar, o pessoal já te dá um retorno. Se chegar em horário comercial, esse número que tá aqui na tela, ó, é 16 99190 7919. Mandar e o pessoal já retorna. E como é que é? O pessoal demora muito? Como é que funciona? Quais são os passos dessa situação, doutor? Assim que chega legal, a mensagem. Bacana. A gente tem um canal de comunicação diretamente com o paciente. Então, o paciente entrou em contato, Menduba, a gente já faz esse contato com o paciente. E nós aqui em Ribeirão Preto temos 2 unidades. Então, a gente vai saber de você qual é a unidade mais próxima de você e qual que você se sente mais tranquilo de vir. Sim. Se é na Rui Barbosa, 1461, ou se é na Avenida Saudade 724. Nós vamos avaliar e organizar o primeiro passo do seu tratamento, que é justamente a avaliação. Esse primeiro passo é extremamente importante para você poder realizar o tratamento, porque a gente vai conseguir ver como está o seu tratamento, vai poder ver o que você precisa realizar e, principalmente, planejar junto com você esses próximos passos aí. Então, assim, o primeiro contato que você tem com o nosso grupo de comunicação, a Bruna, a Paula, a Vitória ou a Camila vão entrar em contato com você e já vai fazer esse agendamento para que você possa ter o seu horário guardado. Eu sempre falo o seguinte, Menduba, nossa clínica só atende com horários exclusivos. O que é melhor, então, se você quer realizar, para poder te dar um conforto maior, para a gente também poder ter um planejamento melhor. Então, eu privo e eu sempre quero que seja a melhor experiência para você que está nos procurando aqui. Isso é muito importante porque facilita para os dois lados, tanto para o paciente, para o cliente, né, como vai até a loja, já vai em um horário determinado, definido, já sabe que aquele espaço, aquele tempo é reservado para uma avaliação, enfim, para um atendimento especializado, e para vocês toda a estrutura fica exatamente reservada para dar o melhor para esse paciente, para esse cliente. E uma outra coisa, doutor, como é que funciona, por exemplo, ou seja, a partir desse contato,
esse cliente já sabe, ele já vai assim, para a clínica basicamente bem estruturado, informado, cheio de informações dentro daquilo que ele realmente necessita, né? E lá você só confirma tudo aquilo que já passou ou acrescenta alguma coisa que ele porventura não passou, mas ele já chega cheio de informações e lá ele só se confirma tudo aquilo que ele já teve no pré-atendimento numa conexão via WhatsApp. Seria mais ou menos isso? O que acontece é assim, esse agendamento feito, Minduba, a gente vai fazer uma consulta de planejamento. Sim. Então, nessa consulta, vamos radiografar você, vamos avaliar como só pessoal, claro. A parte bucal. Isso. E aí é o contato mais íntimo que a gente tem com o paciente. E aí a gente consegue, em relação a isso, fazer o planejamento e diagnóstico que o paciente precisa. Sim. Então, assim, por isso a importância de comparecer à consulta. O nosso time técnico de agendamento, ele não tem a possibilidade de falar se precisa extrair um dente, se não precisa. Tá. Mas ele tem a possibilidade de organizar um horário, um agendamento que fique mais suscetível, melhor para você. E aí a gente, através dessa consulta, conseguimos trazer para você o que é de melhor em relação a últimas tecnologias que temos no mercado. Então, como eu disse para você, Minduba, nós trabalhamos hoje com as melhores técnicas, com os melhores materiais, mas o primeiro passo é muito importante. Ou sair de casa, chegar até a clínica, conhecer os doutores, ver a estrutura, fazer o planejamento do seu caso, que aí você vai conseguir realizar o tratamento com segurança, que é o mais importante. E claro. Então, só para reforçar, no mês de maio, no mês das mães, até o dia 31 de maio, o pessoal procurar vai ter assim uma diferenciação. São as condições especiais alguma coisa que a mais. Trouxe o mês das mães, né? A gente trouxe essa condição especial. Então, você que está me vendo agora no domingo, não perde tempo. Manda o WhatsApp, que amanhã, na segunda-feira, eu vou falar com você e a gente vai agendar a sua consulta. Olha aí que bacana. Então não perde tempo não, tá aqui na tela os endereços. O WhatsApp, que é o primeiro contato, é 16991907919. Os endereços também estão aí embaixo, é Rua Rui Barbosa 1461 e Saudades 724. Eu bati um papo aqui com o Dr. Diego Bezerra, o diretor clínico da Oral Sim Implantes aqui em Ribeirão Preto. Então, tudo que você precisar em relação a implantes, a gente fala de implantes porque é o carro-chefe, mas enfim, tudo que você precisar de saúde bucal, você tem na Oral Sim Implantes e com atendimento ultra diferenciado. Pessoal, é craque. Falo mais uma vez do café, sempre que eu vou, eu tomo café, Dr. Diego estando ou não, eu tomo café, é muito bom e eu recomendo, então passa por lá. Dr. Diego, obrigado, viu? Obrigado pela participação e você que está assistindo, é só mandar teu WhatsApp e correr lá. Obrigado você pelo espaço novamente, Minduba, e tô ansioso, vamos lá, solta essa entrevista que eu quero ver também. Um abraço, doutor, obrigado. Valeu, um abraço. Pronto, meus amigos, dado o recado do Dr. Diego Bezerra, para você aproveitar aí nesses últimos dias de maio, tá? Correr lá, levar a mamãe precisa dar um gás no sorriso, na saúde bucal, aproveita aí, porque inúmeras vantagens. Bom, já falou, né? Deu o recado especial aí, tá bom? Ó, um último detalhe que eu quero fazer aqui, antes de chamar meu convidado, é o seguinte, nós temos aqui, para você se atentar, ó, o testemunho33@gmail.com. O que tem esse e-mail? Esse e-mail é o nosso e-mail de contato, que você vai bater um papo com a gente, você vai mandar tua mensagem, você vai interagir com a gente. De repente você tem também uma história bacana, um testemunho especial, você quer bater um papo com a gente, olha que legal. De repente é você que pode estar aqui contando a tua história, né? E é também a nossa chave Pix. Então, se você sentir no coração que quer colaborar com o canal, é só você acessar esse e-mail aí, testemunho33@gmail.com e boa. Combinado? Tem também aqui, ó, do lado aqui, tá vendo? Tem aqui o QR Code, que também é só você, com o aplicativo do seu banco, mirar aqui e aí ele já dá todo o prosseguimento aí, tá bom? Mas só se você se sentir no coração, sentir à vontade aí, tá certo? Combinados? Então tá bom. Agora sim, nosso convidado, vamos chamar o nosso convidado, que já está a postos, já está aqui há um tempo esperando, já tomou café, já tomou água, já fez um monte de coisa aqui, enfim. Mas está aqui, isso é que importa. Eis o nosso convidado de hoje, Igor Nunes. Palmas para ele. Faltou meu som aqui. Eu tô apanhando esse negócio aqui. Tem toda uma entrada triunfal aqui que não aparece. Por que não aparece? Oh, meu papai. Mas vamos lá, vai pela metade. Ó. Pronto. É a música do Parque dos Dinossauros com... Sei lá o que é isso aqui, cara. O importante é que é uma entrada triunfal. Tá certo.
Seja bem-vindo, Igor. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, Minduba. Tudo bem a todos que acompanham aqui esse canal. Um grande beijo, é uma satisfação estar aqui com você, Minduba, e com todos os seus seguidores aí, as pessoas que acompanham. E que belo trabalho, né? Poder contar histórias para as pessoas, histórias reais que nos inspiram e que nos levam a superar muitas vezes as nossas próprias dores, né? Sim, com E certeza. é muito, muito especial mesmo. E eu adoro esse tipo de canal, de conteúdo que não passa só pelos filtros, né? Mas que é de gente real, de Sim. histórias reais, Principalmente, né? né? De vivências que são marcantes, né? Então, é uma alegria poder estar participando e sendo parte de uma história tão legal, né? Como a do seu canal Testemunho 33, é isso o nome do... Não, a Testemunho BR, é Testemunho aqui, É lá é só Testemunho endereço BR. de e-mail, o 33 O lá é só e-mail que é o e-mail. Testemunho 33, tá certo. Já tinha um testemunho na frente lá, falou, vamos botar 33 idade de Cristo que tá tudo certo. 33. Tá certo. Bom, gente, o Igor mas é o seguinte, o Igor é um amigo querido de longa data, ele é genro do Luiz, que já deu o testemunho dele aqui, é genro da Nilda, que também já passou por aqui, e a Nilda que foi um incentivador, eu falei, Nilda, eu vou chamar o Igor pra falar aqui também. Eu falei, não chama, ele tem uma história bacana, ele vai contar, eu tenho certeza que ele vai gostar. E aqui está o Igor. Igor é Igor Nunes, casado com a Luciana Bernardi Nunes. Tem Nunes também no nome dela? Tem, né? Tem também. E é pai da Duda. Duda, né? Isso, Maria Eduarda. Maria Eduarda, que hoje tá Mas com ela 8 gosta aninhos. que chame ela de Dudinha, viu? Dudinha, então é o Igor Nunes, casado com a Luciana e pai da Dudinha. Dudinha. Muito bem. Que legal, que legal. Ela tá com 8 aninhos hoje e a gente já se conhece há muitos anos. E o Igor tem uma história muito bacana, muito especial. Porque quando a gente se dispõe a viver as coisas de Deus, as batalhas se intensificam, né? E com o Igor, com certeza, não é diferente, como muitos que já passaram por aqui. E é uma satisfação enorme te receber aqui, viu, Igor? Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu fico alegre de poder estar participando. Muito obrigado também pelo convite. E vamos lá, começa contando a tua história. Já sei que você não é nascido em berço assim, evangélico, né? Normalmente a gente católico, tem origem católica, eu também tenho origem católica. Sim. Toda a minha família, quer dizer, mas é aquela história católica, eu nunca, pelo menos eu, vou falar de mim, viu, gente? Não vai se ofender, não. Sim. Não é praticante, vai para cumprir algumas questões ali, uma rotina que imposta para o papai e mamãe, no meu caso, mas depois que você tem uma certa autonomia, depois você faz aquele ritual lá da Igreja Católica, que é a primeira Eucaristia, comunhão, sei lá, eu já até esqueci. Pronto, já cumpri meu papel, não vou mais na igreja. É verdade. Então vai, Igor, conta pra nós aí, como é que começou a tua vida com Jesus, de verdade? Eu sou o meu testemunho é daqueles que começam desde o nascimento, sabe, Minduba? Aqueles que Deus, assim, eu entendo que Deus tem um propósito muito especial na minha vida, né? Sim. E eu nasci em 79, né? E com meus pais casaram em 77, 79, eles, né, minha mãe me concebeu, e com aproximadamente 1 ano de idade, eu tive uma meningite, né? Eu não sei, não sou muito da área da saúde, tenho pouco conhecimento, mas pelo que eu entendo era da pior espécie lá da meningite. Eu também não entendo não, mas eu só sei que hoje, quando a gente tem filho, né, Minduba, eu contava esse testemunho antes de ter filho, me emocionava muito, né, mas eu nunca tinha me colocado no lugar do meu pai e da minha mãe, né, sempre na minha posição de poder ter sobrevivido, enfim. Mas hoje eu imagino a dor e o custo de passar meses ali no hospital, a angústia, né? Sim. Que é ter uma criança, um bebê doente, né? E eu tive, com aproximadamente 1 ano, 1980, entre a vida e a morte. Oi? 1980, mais ou menos, né? Isso. Entre a vida e a morte, a ponto de o médico chegar para os meus pais e dizer que era, né, a morte ou uma sequela, né? Sim.
embora com 12, 13 anos eu fui fazer um eletro para confirmar se não tinha sequela, há quem diga que tem. Mas a ciência diz que não. Então tá, né? Mas Deus é bom. Então assim, vamos ficar com a parte boa, né? Então não tem sequela. Mas assim, brincadeiras à parte, louvado seja Deus, né? E nesse período, Minduba, meus pais, né, se apegaram um pouco com Deus lá na maneira deles, dentro do catolicismo, mas eu tinha uma tia, que hoje já é falecida, e ela era da Igreja Brasil para Cristo. Certo. E ela me contou que ela estava acompanhando ali os meus pais, e meus pais saíram da sala, e depois dessa notícia aí tão favorável, né, que seria a morte ou as sequelas, possível sequela. As sequelas, ela não aceitou isso, e ela ficou assim bem, e entrou dentro da sala, e diz ela que orou por mim. Sim. Né, falando as seguintes palavras: Senhor, se for para ter sequelas, que o Senhor leve para si. Se ele sobreviver, será um homem de Deus, será alguém que vai te servir e te honrar. Amém, com a vida dele. Né? E minha mãe também orou muito nesse tempo, meus pais, imagino, né? Como eu te disse, é inimaginável ter uma criança entre a beira da vida e a morte. Né? Então hoje eu sei disso, né? Muito o preço disso, né? Sim, com certeza. Então foi muito especial. Fizeram, e com a graça de Deus eu saí daquele hospital e fui crescendo, né? E enfim, nesse hiato aí do 1 ano até os 6, eu não me lembro de muita coisa. Sim. Né? É natural a gente não ter muito essa memória. Então, eu lembro de umas coisas que, se eu olho para trás e pergunto para meus irmãos, eu falo, não, mas você era muito pequeno esse negócio, como é que você lembra dessas coisas? Então, assim, eu falo, puxa, tem coisa que a gente lembra de flash, né? Mas você falou esse negócio de doença, Igor, de meningite, eu também tive o meu irmão mais velho que eu, ele também teve. Eu era muito pequeno, e ele também foi mais ou menos nesse estágio aí, sabe? De assim, entre vida e morte ali, foi bem intenso. Eu lembro assim, muito vagamente dele ficar internado, mas depois de adulto, né, a gente conversando com a minha mãe, ela relata, foi também algo muito tenso, igual você está falando assim, foi muito tenso para eles, para os mais velhos, né, para os meus irmãos mais velhos, mas eu e meu irmão mais novo, que lá em casa nós éramos em 5, eles realmente foi bem tenso, cara. Então eu posso imaginar o que seus pais passaram, baseado no que meus pais, minha mãe principalmente, contou, né? É muito tenso. Não, com certeza. Mas você falando de flash aí, de memória, então, eu lembro de uns carrinhos que meu irmão mais velho fazia lá, uns brinquedinhos lá, fazia os brinquedos pra nós tudo lá. Cara, mas você era muito pequeno disso, mas eu lembro aí, senão que era especial. Eu lembro de flashes, assim, algumas coisas, né? Algumas imagens da casa que eu morei, mais ou menos dos 3 aos 5 anos, né? Lembro de algumas pessoas, alguns flashes mesmo, bem... Mas assim, continuidade eu não lembro, não. Não, mas tá certo. Mas seguindo em frente, vamos lá. Seguindo, vamos lá. E aí, meu pai é marceneiro, trabalhava numa empresa, eu não lembro agora o nome dela. E ele... a gente morava numa casa ali na rua Campos Novos, e ele comprou um terreno, começou a trabalhar à noite, que na época... dava um dinheiro um pouco melhor, né? E aí ele foi para o turno da noite, comprou um terreno, vendeu essa casa e começou a construir. E aí começa Deus cumprir essas promessas na minha vida, né? E eu quero traçar aqui também a importância de algumas instituições na minha vida, né? Primeiro, a igreja, né? E segundo, a creche, que hoje é um projeto social. Certo. Meu pai alugou uma casa numa travessa que era de frente para o terreno que ele construiu. Ia construir, que hoje construiu, né? E atrás da casa do meu pai, que é onde a casa que ele alugou, ficava de frente à creche, ou a esse prédio, né? Que começou, então, duas coisas muito importantes na minha vida,
ir para a cidade de Ribeirão Preto, que foi primeiro a igreja evangélica congregacional do Ipiranga, filha da igreja congregacional da Rua Barão do Amazonas. Sim. Ali naquele tempo, a igreja congregacional da Barão começou a fazer um trabalho de estudo bíblico, um ponto de pregação naquela região, e usava esse prédio de frente à casa que meu pai alugou. E eu comecei a frequentar, então, as EBFs, que eram as escolas bíblicas de férias, e eles também tinham a EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Me fala uma coisa. E eu comecei... Desculpa, mas qual a idade que você tinha nessa época, você lembra? Entre 5 e 6 anos. Bom, então isso deve ser meados de 85, 86. Então, obviamente, você não ia por conta própria, né? Quer dizer, alguém te estimulou aí, seu pai ou tua mãe, alguma coisa assim? Não, porque era uma... Era só atravessar a rua e estava tudo certo? Era só atravessar a rua, e era uma rua sem saída, por sinal. Então não tinha, né? Eu tinha mais ou menos era praticamente uma extensão do quintal ali, a rua, porque não tinha movimento, só o movimento de quem ia para casa, né? Ali, ou um visitante. Os moradores, a princípio, nem era asfaltada a rua, né? Então, eu tive bastante contato com terra, brinquei bastante na terra, joguei bola na terra. Você também, Minduba? Um monte, uma delícia. Feri muitas vezes a cabeça do dedão. Também, bora lá. É isso aí, tamo junto. Foi muito saudável, né? Nesse experimento a gente adquiria muito anticorpos. Anticorpos, vixe, brincava, tinha alguns terrenos baldios ali ainda, né? Então tinha muita mamona, e a gente brincava de guerra de mamona, sabe? Pegava aquele cacho de mamona com estilingue ou mesmo na mão. Na época que começou a asfaltar, tinha aqueles montes de terra, porque as máquinas... Ih, rapaz, era guerra de torrão de terra, sabe? Aquele torrão de terra, assim. E aí só entrava em casa, só voltava para casa quando a mãe chamava e dava dura, né? Vem pra casa. E dava dura. Depois lá do terceiro ou quarto grito, chamando, né? E aí quando já falava o nome composto, né? Que ficava Igor Eduardo, que é Igor Eduardo Nunes, né? Igor Eduardo, vem pra dentro. Pronto, ali não tinha mais chance. Só no primeiro nome não tem problema. Quando falava o segundo nome, você já sabia que aí não tinha mais chance, tinha que ir. Com certeza. Mas aí, o Minduba e telespectadores aí, o pessoal que está seguindo aí, assistindo com a gente, o que aconteceu? Nesse meio de tempo, eu comecei a frequentar ali o ponto de pregação. E junto com a igreja, nasceu também a creche, né? Que depois desse período aí do estudo bíblico, durante a semana, inaugurou-se a creche e fundou-se a Sociedade Beneficente Evangélica de Soberp, né? E foi aí o início da Soberp. Então tinha a creche, hoje não está funcionando mais ali no prédio, mas o prédio ainda é da Soberp, e ali chamava-se Reverendo Napoleão de Lins, né? Que foi um dos pastores da igreja congregacional lá no início, e é pai da pastora Naildete, né? Também conhecida talvez de alguns que seguem aqui o canal. Que hoje inclusive é falecida, né? Falecida também. Né? Mas em homenagem aí ao pastor Napoleão, que foi um dos que começou. Depois do pastor Napoleão, veio o pastor José Remígio para a igreja central, ali na Rua Barão do Amazonas, e nesse tempo, quem começou esse trabalho, né, a igreja enviou o pastor Marcos Eck e a Neiva, que foi quem tocou esse projeto, tanto de igreja quanto projeto social da Soberp ali na creche. Que bairro Napoleão que fica lá? É Vila Virgínia? Ipiranga. No Ipiranga. Ipiranga. Tá. Essa travessa fica entre as ruas Rio Grande do Norte, Mato Grosso, e a rua de baixo, que é uma rua sem saída,
é a Javari. Então, gente, nós hoje estamos não está falando de funcionando. Ribeirão Preto, tá? Ribeirão Preto. Você Preto. de repente você está aqui em Ribeirão Preto. Mas deixa eu te perguntar, a Sobep não era no outro bairro, na Vila Virgínia? Ela teve ali tá. Não, então foi ali que eu acho conheci. que na Avenida dos Andradas, mais recentemente, ela teve ali um serviço de convivência. Depois quando ela lançou a creche, ela lançou também, logo depois, o Clubinho, que era uma casa de acolhimento. Sim, aqui em Ribeirão Preto. Foi acho que eu conheci. Parece que ali no Iguatemi. E depois ela foi mudando, foi crescendo. Infelizmente passou aí por uma baixa durante um tempo. E agora, né, daqui um pouco eu vou chegar lá, né, no agora. Então, segue o fluxo aí, vamos lá. Siga o fluxo. Então, o que aconteceu? Meu irmão nasceu em 86. Eu já comecei a frequentar. Eu adorava estar ali na creche, nos estudos bíblicos, e eu comecei, então, depois fiz aí, dos 6 aos 7 anos, fui para a creche, fiz a creche, depois fui para o primeiro ano, né? Mas não deixei de frequentar as escolas bíblicas e as EBFs. Sim. Né? Eu crescia, gostava, né? Meus pais eram cristãos, como nós já destacamos aí, mas eram cristãos católicos. Nesse momento, meus pais já não eram praticantes, né? Então já estavam um pouco afastados lá da Igreja Católica, mas eu vinha crescendo e frequentando ali. Meu irmão, tendo um pouquinho mais de idade, eu já começava a levar ele também para participar, minha mãe já permitia, né? A gente ir junto. E aí, pessoal, o que aconteceu? Minha avó, eu fui criado, né? Meus pais, morava com os meus pais, e meus pais cuidou tanto da avó materna quanto da avó paterna. Então nós sempre tivemos a presença das nossas vós em casa. Né? Delícia. Nesse período de tempo estava mais a avó paterna, que hoje também é falecida. Aliás, hoje as duas são falecidas, mas nessa época a avó Ana, ela carinhosamente chamada de vó Anitta, ela chegou para os meus pais e falou para eles: olha, eu já estava aí talvez entrando na adolescência, talvez aí, ou na pré-adolescência, meu irmão subindo, e minha avó sabiamente encostou meus pais, deu um cheque neles, né? Quase que um cheque-mate, falou: olha, os filhos de vocês têm ido para um bom caminho, os filhos de vocês têm frequentado a igreja, têm conhecido aí o evangelho, né? E vocês, né, não estão lá. Se amanhã eles decidirem outro caminho, vocês não terão autoridade para falar para eles que caminho bom e que caminho ruim é, porque no caminho bom vocês não estão acompanhando, né? E assim, sabiamente, Minduba, ela falou isso, e acho que isso tocou no fundo do coração deles. Minha mãe ia algumas vezes nas programações, quando tinha Dia das Mães, a gente ia apresentar, né? A igreja é muito rica nisso, na nossa infância, porque desde cedo a gente já fala em público, a gente já se relaciona, a gente já aprende a cantar, a gente aprende a se comportar na frente das pessoas. Criança é criança, né? É muito bom. Para mim foi muito rico crescer na igreja, entende? Não só do ponto de vista espiritual, mas social, do ponto de vista, né, do desenvolvimento. Para mim é fundamental, é rico demais. Tá vendo, gente? Escuta isso, hein? Escuta isso, hein? Alguém viveu isso aí, tá? Foi alguém com propriedade que tá falando. Não, eu não me vejo, ontem até brinquei, eu não me vejo fora da igreja, eu sou igrejeiro, eu tenho meu relacionamento com Jesus, mas eu amo estar na igreja, porque eu vejo as pessoas, eu vejo que são oportunidades da gente poder falar, da gente ser ouvido, enfim. E nesse meio de tempo, meus pais ouviram a minha avó, e 2 semanas depois, talvez, eles começaram a frequentar junto conosco. Então, eu e o meu irmão, e meu pai e minha mãe. E assim, só... Igor, uma curiosidade agora. Como é que fica, assim, por exemplo, chega lá, vocês arrastando seu pai e tua mãe, né? Como é que fica isso? Como é que foi pra você? Você sentiu, assim, feliz? Como é que foi essa reação?
foi, na verdade, para mim foi um resultado, né? Porque como eu pedi para você aí, você perguntou de algum texto bíblico e eu quero destacar ele já, porque nós vínhamos já orando pelos meus pais. Sim. Né? Eu, o Bruno e pessoas da igreja já vinham orando e para mim esse versículo de Atos 16:31, que fala, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, era muito forte. Né? Eu cria nisso, eu e o Bruno, nós criamos nisso, impulsionados e incentivados pelos pastores da época, pelas tias da escola bíblica, né? Então, isso para mim, foi um resultado, né, de oração, do cuidado de Deus na nossa vida, na vida da nossa família, né? Amém. Então, foi muito especial. E assim, não era fácil ser um cristão sozinho em casa ou junto com meu irmão, que ainda era criança, não tinha todo o entendimento. Eu já tinha um pouco de entendimento, né? Hoje meu pai é um servo de Deus, né? Minha mãe é uma serva de Deus, são líderes na igreja, mas eu ouvia muito, né? Eu queria levar uma oferta na igreja, né? Como um sinal de adoração e tal, e não tinha uma compreensão, não, relaxa, não tinha uma compreensão assim muito clara do que isso representava. Não tinha, meu pai chegava ser até debochado, não vai dar dinheiro para pastor trocar de carro, não vou dar dinheiro para sustentar, né? Coisas do tipo. Então, às vezes, até com uma certa acidez, eu ouvia essas coisas, né? As amigas da minha mãe faziam pressão, né? Hoje, ser evangélico é uma coisa bacana, legal, mas antigamente, né, os católicos faziam uma pressão, né? Não, ser evangélico não era uma coisa, né? Então as amigas da minha mãe, os parentes diferentes, né? Viam com outros olhos, não, isso não, viam com outros olhos, viam. Hoje você tem, né? Hoje até a relação católico-protestante é mais saudável, mais compreensiva, né? Mas naquela época era uma coisa meio de trincheira mesmo, e as amigas, as parentes falavam para minha mãe, mas você vai deixar seu filho nisso, não sei o quê, não vai batizar, não vai crismar, naqueles processos que a gente falou ali no começo, né? E por vezes minha mãe falava assim, não filho, vai lá, faz o catecismo, e depois você volta e continua, né? Tipo assim, depois você continua nisso aí. E eu falava, não, mãe, eu tenho convicção, não é isso que eu quero para minha vida, eu tenho E eu me lembro quando eu fui fazer a entrevista da Promerp, que eu fui jovem aprendiz na Promerp, com 12 para 13 anos, minha mãe foi comigo, e ali naquele momento perguntaram a religião, né? E aí minha mãe colocou catolicismo. Eu respeitei a minha mãe e tudo, mas ao sair da porta para fora ali foi a primeira coisa. Aquilo estava sabe, na minha mente falando ali. Eu falei, ô mãe, por quê? Por que você falou que eu sou católico? Eu não sou católico, eu sou protestante. Né? E acho que isso também mexeu com ela e ela começou então a entender o meu lado. E aí depois teve essa situação da avó que eu te falei, né? Então assim, graças a Deus hoje é outra relação e nenhum problema com os católicos, muito pelo contrário, eu os respeito, mas porque são cristãos como nós, mas para mim naquele momento fazia sentido me afirmar, eu precisava me reafirmar. Né? Aliás, eu era sozinho ali na minha casa. Né? Você muito novo optou por ver Cristo assim de forma diferente dos pais, né? Como é que era a tua relação à escola, esse ambiente? Você tinha algum conflito, alguma rejeição, alguma coisa nesse sentido? Não. Escola, graças a Deus tive uma infância muito sadia, muito saudável, né? E enfim, não tinha muitos conflitos em relação a... criança, jovem, quer dizer, não tem um comportamento assim, diferente dos demais, né? Gosta de jogar bola, gosta de brincar, gosta de atividade, todo tipo de atividade, né?
Ele é só na postura, só o comportamento é que se difere, dependendo do estágio, da idade, que se difere dos demais, né? Mas na média, ele gosta de brincar, gosta de jogar bola, gosta de bater papo, gosta de rir, gosta de brincar. Então, assim... É verdade. Então, se você já vem desde criança, não tem... Não, compreendo, perfeito, show de bola. Uma coisa legal que, assim, como era uma igreja que era de pessoas do bairro, ela nasceu ali... E os estudos bíblicos eram com pessoas e crianças do bairro, então a gente se repetia na igreja e na escola e na rua. Então, assim, os meus amigos, a boa parte dos meus amigos, eu via eles no domingo na igreja, na escola bíblica, de segunda a sexta na escola, e às vezes à tarde, na rua, né, que a gente ia brincar na rua, a gente se repetia de novo, né? Então, era muito legal, porque a gente se repetia em muitas coisas aí. Que bacana. Então foi muito bacana. E aí... Desculpa, não entendi. Não, eu ia te perguntar, eu ia fazer uma pergunta, mas segue o ponto. Não, pode falar. Não, eu ia te perguntar, acho que o passo seguinte, né? Tá, você cresceu nesse movimento, nesse ritmo, e aí eu já ia te perguntar como é que você chegou a pastor, como é que foi esse processo, até daqui a pouco a gente quer saber também que você passou um tempo no Maranhão, né? Mas enfim, segue o fluxo aí, porque você sabe a lógica que você se preparou aí, vai lá. Legal. Vamos passar aqui então para a ideia, né, essa parte, né, já adolescente para jovem, né, fui crescendo, trabalhei durante 5 anos ali na minha juventude, trabalhei 1 ano na Promerp, né, que era Promenor de Ribeirão Preto. Depois disso, fiquei um período aí de uns 6 meses a 1 ano, sem trabalho, e aos 14 anos comecei a trabalhar no Lino Strambi, trabalhei 5 anos no Lino Strambi, estudando e trabalhando, e ali na Barão do Amazonas, diga-se de passagem, ao lado da igreja congregacional, e aí depois fui trabalhar 1 ano trabalhando numa distribuidora de óculos e armação de óculos. E aí, o que aconteceu? Nesse período que eu já tinha saído do Lino e nesse ano que eu estava trabalhando aí no escritório dessa distribuidora de óculos e óculos de sol, meu coração começou a queimar, né? Eu já vinha pensando, eu fiz o ensino médio, na época era o ensino médio e processamento de dados. Na verdade, nem chamava ensino médio, era colegial. O colegial com o ginásio colegial, o técnico em processamento de dados. E eu tinha uma certa aptidão para o negócio, eu me via assim fazendo aquilo, eu gostava, né, do resultado que eu tinha naquilo. Eu fiz, inclusive, era de frente. Uma coisa que eu esqueci, que a Soberp se formalizou, né, ficou no prédio a creche e a igreja central, a igreja da Barão do Amazonas, comprou o terreno na Rua Maranhão 1980 e ali seguiu a igreja congregacional do Ipiranga. Sim. Né? Então ali seguiu, e aí não mais passou o período da creche, eu fui, e aí eu estava, né, passei a minha adolescência na Rua Maranhão, ali na igreja, que é até hoje, ali na Rua Maranhão 1980, a igreja congregacional do Ipiranga. Sim. Então, nesse período, a igreja, eu estudei o ensino médio na escola de frente à igreja, a rua dos meus pais era 2 ruas para trás, né? E, enfim, eu morava nesse contexto e cheguei no final do ensino médio e comecei a pensar, e agora? Né? Fica aquela interrogação na cabeça da maioria dos jovens, né? Sim. Provavelmente aí eu deveria ter os 20 anos, mais ou menos. 20 anos. Menos, talvez, não foi, não? 19 para 20 anos. Tá. Porque eu terminei o ensino médio. Aí eu fui falar, na época era o pastor Samuel e a Cássia, que estavam como pastores, falei para eles do desejo do meu coração de ser pastor, porque embora tinha aptidão para o processamento de dados, e até para fazer uma faculdade de analista de sistemas, eu não me via fazendo aquilo. O que eu me via? Eu me via no púlpito, eu me via fazendo missão, indo para os lugares, era isso que queimava o meu coração, era assim que eu me via. Hoje o pessoal fala muito aí
de projetar e planejar o futuro, de se enxergar lá na frente, né? Do quadro de sonhos. Como você se vê daqui 10 anos? Como você vê isso, daqui isso. 10? Como é que você vê? Eu não tinha esse conhecimento, mas eu me via fazendo isso, entendeu? É como se, né? Eu me via dessa forma, me via nessa função. E era o que transbordava o meu coração, era o que o Senhor falava ao meu coração. E aí eu fui falar com o pastor, pedi uma orientação, né? E o caminho era ir para um seminário, né? Fazer um curso de teologia, né? Para ingressar então na carreira ministerial, né? Para ter o suporte e a base, né? Para exercer o chamado, porque assim, eu fui instruído que não era o seminário, não era o curso de teologia que me faria pastor, mas o chamado. O curso de teologia é só uma ferramenta. Base, por isso que muitas pessoas têm o curso de teologia e não são pastores. E até algumas denominações, você tem pastores que não têm o curso de teologia. Né? Então, porque isso é uma prerrogativa do chamado de Deus e da confirmação de Deus no coração seu, né? Da pessoa que é chamada e da igreja que o reconhece como. Né? Então, é isso. E aí, eu fui me informar, o pastor Samuel e a Cássia me deram o norte e falou, olha, nesse momento a gente não consegue te enviar, a gente não tem o recurso, vamos orar aí por um tempo. Samuel Ferreira? Não, Samuel Nunes, Samuel e Cássia ali, eles estão hoje na igreja aqui em Ribeirão Preto, ali naquela igreja Batista Monte Sião, na Rua Goiás. Estão lá, né, não como pastores principais, mas estão lá como pastores. Estão ali, Enfim. Bom, aí o que aconteceu? Eu fiquei esperando. Nesse meio de tempo, o pastor Samuel, né, ganhou uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, foi para os Estados Unidos, e aí chegou o pastor Myron e a Maristela. Né? O pastor Myron e a Maristela chegou, eu fui conversar com eles, falei, olha, eu estou aqui, estou aguardando aí uma resposta de Deus, da igreja, né? Eu tenho o anseio, falei todo, né, que eu já me via nisso, e que eu tinha um chamado, que eu tinha o desejo de servir a Deus, né, de maneira plena, minha vida era, né, para ser consagrada ao Senhor, né? Contei toda a história que vocês já acompanharam até aqui. E aí, isso muito forte no meu coração. O pastor Mário, recém-chegado, falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos orar, vamos esperar a palavra de Deus e vamos... Não, ele falou assim para orar tudo, mas ele falou, eu tô chegando, vamos orar e eu vou te preparar e você vai ser um pastor local aqui da igreja. Ele tinha planos de que a igreja crescesse, né, planos pessoais dele também, de que ele, né, me treinaria, a igreja crescendo, ele ia ser alguém que ficaria mais na questão da pregação, estimulando, itinerante, e eu seria o pastor da igreja. Certo. Né? Não, mas isso seria um treinamento. E eu falei, olha, pastor, não é isso que está no meu coração, mas vamos orar e vamos seguir. Né? Estou debaixo da tua autoridade, vamos lá. E foi, passou mais um ano, Minduba. Passou mais um ano e aí o meu coração, eu já estava trabalhando nessa distribuidora de óculos, e aí a internet, eu tinha acesso à internet ali no trabalho, né, internet de escada, né, que hoje muita gente nem sabe o que é, né? Sabe o que é. Não sabe nem o barulhinho que faz, né? Fazia. Quando vibrava, aí, começava a fazer... Estabilizava, uau, conseguia. Conseguia. E tinha que esperar de madrugada. Nas residências, para ser mais barato, o pulso, o negócio era único, navegar, né? De madrugada. Era uma concorrência de madrugada. E aí, como eu ficava muito tempo sozinho no escritório, eu comecei a pesquisar seminários e aquilo foi ficando cada vez mais forte no meu coração. Eu comecei a intensificar as orações, as conversas com o pastor.
E aí um dia Deus falou comigo muito forte num texto lá de Isaías, e eu falei, eu preciso conversar com o Myron, com o pastor Myron, e, enfim, sentei com ele e falei, pastor, a gente conversou, eu sei disso, eu sei que o senhor tem planos aí para mim e para o senhor, mas não é isso que Deus tem. E Deus falou dessa forma comigo, mostrei para ele. E assim, foi tão fantástico a condução que o Myron, né, deu, e eu tirei como exemplo isso para mim, né, e eu quero mandar um abraço para ele, para Maristela, que agora moram no Rio de Janeiro. Ele falou o seguinte, ele olhou bem nos meus olhos e falou, Deus falou com você? Eu falei, falou, pastor, eu tenho convicção, tá aqui o texto. Ele falou, olha, embora não seja, eu não concorde com isso, mas se Deus falou, eu não vou contra Deus. Nós vamos fazer o processo e nós vamos te enviar para o seminário. Uhum. E foi tão especial, porque aí a gente começou, a igreja de fato, não tinha condições, mas a gente começou a levantar mantenedores. Sim. Né? E aí fizemos uma carta, comecei a distribuir para amigos, para familiares, para pessoal de igreja que eu conhecia, eu tinha uma influência, eu era muito ativo nos grupos de jovens, né, da nossa igreja, de outras igrejas, eu sempre fui uma pessoa de rede, né, de se relacionar e tal. Sim. E aí comecei. E aí meu pai, né, só para meu pai e minha mãe também, minha mãe um pouco temerosa, né? Eu tinha 20 anos, ia sair de casa, né? Como é que ia ser? Aí eu comecei a pesquisar o primeiro lugar que eu ia, quanto que ia ser o custo. Aí definimos, eu liguei para o pastor José Remígio, que era uma pessoa muito antenada em questão de seminários e tal. E ele já estava em Campinas, não mais em Ribeirão Preto. Pedi uma orientação, ele me deu a orientação do seminário em Campinas. E aí levantei o custo, né, nesse meio de tempo. Já tinha conseguido algumas pessoas para o recurso, mas ainda faltava bastante. Não era suficiente. E aí não era suficiente. E meu pai falou, leva para um amigo meu, tal assim, tal, sabe? E aí eu fiz uma carta, deixei lá onde ele trabalhava. Meu pai era muito amigo dele, ele é uma pessoa da Assembleia de Deus, um dirigente da Assembleia de Deus, e, enfim, um homem de Deus. Aí eu levei a carta, ele falou, faz o seguinte, eu vou orar, e daqui uns dias eu ligo pro seu pai e te dou uma resposta. E foi tão especial porque o dia que ele falou que ia ligar, ele não ligou. Eu falei, rapaz, será que não vai rolar? Né? Aí, mas passou mais alguns dias e ele ligou e falou, passa aqui que eu tenho um negócio para você. E foi muito especial, porque ele, na época, tinha cheque, o que muitas pessoas também não conhecem hoje, muitos jovens não sabem o que é um talão de cheque. Uhum. Ele fez para um ano, Minduba, muito legal. Ele falou, olha, ele me entregou um envelope, falou, só respeite as datas dos cheques. E eu não abri, né? Agradeci, não abri. E quando eu cheguei no carro com a minha mãe, eu abri, né? Que ela estava comigo, eu tinha ido levar ela para fazer alguma coisa, e passei lá. E aí tinha uma oferta que era tipo assim, 50% da mensalidade, né? Do custo, né? Que eu ia ter durante um ano. Olha aí, tinha cheques tipo assim, de janeiro a dezembro, né? Já 50% com valor, da mensalidade praticamente quitada. Praticamente. Aí foi assim, uma confirmação no meu coração, no coração da minha mãe, dos meus pais, embora aí eu já tinha uns 20 anos, né? Uhum. Mas ainda tinha essa... que Deus estava falando, né? Que Deus estava fazendo. Sim. Uhum. Tinha, né? E tenho ainda um respeito muito forte com eles, né? Sim, claro. E aí foi o start. Aí fui pro seminário, estudei na Faculdade Teológica Batista de Campinas, de 2001 a 2004. Uhum. Né? E frequentei ali a igreja de Campinas, né? E depois, no terceiro e quarto ano, comecei a vir todos os finais de semana. O Myron queria que eu estagiasse aqui, aí fiquei estagiando aqui, todo final de semana eu vinha, para mim foi muito bom.
e foi nesse meio de tempo que eu conheci a Lu, do terceiro para o quarto ano, conheci a Lu, o pastor Myron estava de férias, né? E ela foi visitar a igreja ali, como era de praxe, às vezes o pessoal do Alvo da Mocidade, que ela era de Alvo da Mocidade, Sim. né? Às vezes eles tinham um período de férias ali na final do dezembro, ano. Janeiro, né? E aí eles frequentavam, iam sempre lá, né? A Lene ia muito, né? A minha cunhada Lene ia muito com as sobrinhas com as primas, né? Que era a Isabel e a Ana, que eram filhas da Regina e do Meleto. A Regina era da igreja, as meninas. Então a Lene estava sempre lá e eles iam sempre, né? Que nesse período de férias, o Luiz, a Nilda, né? Aí com toda a família aí. Então a gente já se conhecia de vista, mas eu nunca tinha conversado com a Lu. E a Lu foi acompanhada da Regina num período desse de férias, né? Tava lá com algumas questões, né, de jovens, né? Tava na faculdade, né? Buscando aí um relacionamento com uma pessoa de Deus, enfim. E foi pro culto. Acabou o culto, nós tivemos ali, trocamos uma ideia, eu fui para a porta da igreja, né, fazendo aquela social, abracei ela, falei, vai no... Zóio, teve um zóio no zóio. Zóio no zóio, né, mas eu não sabia que Deus também já tinha mostrado alguma coisa para ela ali, mas aí é o testemunho dela, né, sim. Deus mostrou alguma coisa para ela naquele culto, né, e aí, enfim... Chamei ela para estar com a gente na terça, eu também estava cobrindo o pastor Myron num culto familiar na terça, na casa da dona Odessa. E falei para ela, vai, não sei o quê. E aí ela foi, né? Ela foi na terça-feira e ali a gente, né, acabou o encontro, tem aquele momento que todo mundo come alguma coisa, fica batendo papo, e nós sentamos no sofá e foi muito legal. Aí sim houve a conexão, né, o alinhamento de planos, de projetos, de trabalhar nas coisas de Deus, né, de estar... E foi muito especial. E aí a gente começou, né, a se ligar, a conversar, a flertar, mas, né, até então era só uma amizade mesmo, né? Sim. E dali até casar foi quanto tempo? Aí eu sei que foi para a gente foi para ia ter um retiro, eu chamei ela, a gente foi para um retiro em Barretos, ela acabou indo, levou uma visitante também, foi com muita insistência, mas ela foi. E aí no retorno do retiro, a gente acabou conversando no ônibus, né? E falamos de orar e tal, começamos a orar, e aí com uns 2 meses, 1 mês e pouco, a gente começou a namorar. E aí pro casamento, foi em torno de um ano e meio, 1 ano e 8 meses. A partir desse... Eu ia brincar assim, não, 1 ano e 2 meses começamos a namorar, o casamento foi 2 meses depois que esse cara assim. Não foi rápido, mas não tanto, né? Nem tanto. Não, bacana. E aí foi o período que eu também terminei o seminário. Ela já tinha no último ano aí, ela já tinha terminado meu último ano, ela já tinha terminado a faculdade, eu ainda tinha 1 ano ainda de seminário. E aí, 2005 nós casamos, agosto de 2005. Nesse meio de tempo, nós chegamos em missão, eu conversei com o Lindon, que é um outro pastor da minha adolescência, e nesse período que eu estava no seminário, ele se aproximou, né, e começou, né, a gente começou a conversar, a traçar alguns planos juntos, e aí nós fomos a um projeto missionário para Piauí, né, em Teresina, e também Araioses, Maranhão. Passamos quase 1 mês ali, eu, a Lu, o Bruno, meu irmão, e a Kelly, que era uma jovem também da igreja. Sim. E aí fomos para lá, passamos 1 mês, foi uma experiência muito importante para a nossa vida. Eu já tinha participado em um projeto em 2001, né, 2002, aliás, e aí em 2004 a gente foi, né, eu conversei com o Lindo da possibilidade da gente fazer isso, porque eu já sonhava com a questão das missões, e eu queria que a Lu tivesse também essa experiência, né, e aí conversamos e ela topou, foi propício ir. Fomos, foi legal. 2005 nós
casamos, e na volta dessa viagem, né, a gente alinhou, o Lindon falou, olha, tem campo no Maranhão e tal, e a gente pensou algumas estratégias, e enfim, ficou nisso. Aí ele falou, mas agora ele estava fazendo doutorado aqui, né, e voltou para o Maranhão, e falou, quando eu voltar para o Maranhão, a gente vai conversar, eu vou ver como está a igreja, como que está lá a questão, e a gente vai fazer o convite para vocês. Uhum. Falei, tá bom. E o tempo passou, eu casei, e falei, já esqueceu de mim já. E aí, em janeiro de 2006, ele ligou, né? Aí, a gente tinha conversado em 2004, né? Uhum. Casou em 2005. 2005. Nossa, 2004, você foi ligar em 2006, tá? 2006, janeiro, a gente foi perto do aniversário da Lu. Uhum. E aí ele estava já de volta para o Maranhão, falou, alguns planos daqueles mudaram, mas eu estou assumindo aqui um cargo na universidade, a igreja vai precisar de um pastor de tempo integral, porque eu não vou conseguir dar o suporte. E aí eu gostaria que vocês viessem, topa, vamos conhecer a igreja. E aí conheci a igreja, a gente foi para o Retiro de Carnaval em São Luís do Maranhão, conheci a igreja, né, a gente bem novinho, nessa época eu tinha 26 anos, a Lu 23, e foi muito legal, né? A igreja nos conheceu, conhecemos a igreja, e ficamos de dar uma resposta, mais ou menos fevereiro até meados de abril dar uma resposta. Uhum. E aí começou uma situação tipo um parto mesmo, porque a gente orava e não tinha solução, não tinha aquela paz para tomar a decisão de ir, ou até de falar, não, nós não vamos, né? E aí chegou a época da resposta, nós não damos, nós não tínhamos uma resposta, o Lindon e a Márcia nos ligaram, e eu falei, pastor, eu não tenho a resposta. Ele falou, não tem problema, ora mais um pouco, Deus vai dar a resposta. A gente não está com pressa, não está... Uhum. Né? E aí eu sei que quando ele tranquilizou o coração da gente, aí um mês depois, Deus começou a falar conosco, a gente lia a palavra, e aí começamos a nos visualizar naquela situação, naquela igreja, naquele estado, naquela cidade. E aí a resposta veio. E aí começamos a planejar, mandamos a mudança em setembro, e dia 15 de agosto, com quase um ano de casamento, eu fiz, o meu aniversário de casamento era dia 26, dia 15 de agosto nós desembarcamos em São Luís definitivamente, né? E aí dia 26 fizemos um ano de casado já lá em São Luís, né? Foi um processo bastante difícil, né? Porque Sim. Era uma outra cultura, a gente muito novo, ainda em adaptação de casamento, né? Tudo a igreja... ao mesmo tempo agora. Oi? Tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora. Uma nova região, um novo mundo, que é supostamente um novo mundo, uma nova localização e mais outras coisas. A igreja, a gente tinha um super desafio. A gente foi para cuidar de jovens, né, a princípio, compor a equipe ministerial. Sim. E aí nós tínhamos um desafio, porque a igreja ela tinha um hiato. Ou nós éramos 10 anos mais novos, ou 10 anos mais velhos. Eram os pais e os filhos. Né? E na nossa faixa tinha talvez uma ou outra pessoa, né? E aí, mas assim, Deus foi bom, a gente teve os desafios, superamos, né? E graças a Deus foi um período muito bom no Maranhão, né? De experiências, de lutas, mas de vitórias e de experiências, onde eu e Lu, amadurecemos muito, pessoalmente, ministerialmente, espiritualmente, né? Intelectualmente, para nós foi muitos ganhos, né? Apesar de ter sido muito difícil, né? Passamos lá 8 anos, quase 9, né? Voltamos, aí a Duda nasceu em setembro de 2014. É isso que eu ia te perguntar. Então a Dudinha nasceu lá no Maranhão.
Lá no Maranhão, setembro de 2014, maternidade São Marcos. Olha aí. Né? E aí, o que aconteceu? Nesse período, nós já vínhamos nos preparando, né? A gente já entendia que o nosso tempo ali estava se findando, né? E aí, com o nascimento da Duda, a gente bateu o martelo, né? E aí, ela nasceu em setembro, em março do ano seguinte, nós estávamos voltando para Ribeirão. Né? Tá. Nos preparamos financeiramente, porque nós não tínhamos nenhum convite de igreja, né? Então a gente tinha aí pelo menos uma reserva financeira para um período de 1 ano. E aí voltamos e começamos a jornada novamente em Ribeirão. Tá, antes de você voltar aqui para Ribeirão, a gente chegar para os finalmente, que já passou 1 hora, eu quero saber de você o seguinte, você vê como é que faz, você viu como é que desenrola? Quais foram as experiências mais marcantes lá quando vocês estiveram no Maranhão? O que realmente assim, foi mais significativo, o que mais marcou em termos de dificuldades, de lutas e onde você viu realmente assim, a mão de Deus, assim, falar, não, isso aqui Deus cuidou de forma muito especial. Que Ele cuida em todo o tempo, mas aqui que você fala assim, puxa vida, isso aqui se não fosse papai... Duas coisas. Primeiro, um aprendizado muito forte foi aprender a trabalhar em equipe. Né? No Maranhão, em nenhum tempo a gente foi nós somos os principais pastores, nós decidimos, não. A gente tinha um colegiado e a gente aprendeu a trabalhar em equipe, né? Trabalhando questões juntos, resolvendo juntos e também ouvindo, falando enfim, é um desafio e foi muito importante. Hoje nós aprendemos, nós sabemos trabalhar bem em equipe, respeitar o outro, sim, também se colocar. Então, para nós foi um aprendizado. Um grande aprendizado. Né? O amadurecimento veio, né? Um desafio, a gente também tinha muitos campos missionários, a gente dava o suporte, né? A gente aprendeu com muitos erros e, né, errando e acertando, né? Fazendo, errando para poder acertar também. Então, tivemos um caso que foi muito marcante para nós, de uma pessoa da igreja, né, que veio a cometer um suicídio. Isso marcou muito a nossa vida, de pensar, poxa, pessoa que a gente convivia muito perto e a gente não tinha esse conhecimento, que a pessoa tinha esse impulso, tinha essas... Né? Enfim, isso foi muito dolorido para nós. Sim. Né? Muito dolorido. Também a questão das famílias, a gente trabalhou muito a questão de famílias na igreja, porque havia também muitos casos, né, na igreja, assim, de infidelidade, de pessoas, né, se divorciando. Isso para nós foi muito difícil lidar com isso, né, porque um divórcio ele respinga não só para o casal, mas nas famílias e principalmente igrejas, como são o formato das igrejas que eu pastoreei lá no Maranhão e hoje aqui em Ribeirão, são muito familiares. Então isso toca e mexe na estrutura da igreja, na estrutura da família, porque se repetem família e igreja. Sim. Então foram muitos desafios, mas muitas alegrias mesmo. Vi uma juventude crescendo, aqueles que eram 10 anos mais novos, eu vi crescendo, vi frutos. Hoje nós vemos fruto do nosso trabalho lá no Maranhão também. Nasceu uma igreja numa região que a gente começou, né, desde o início. A gente começou um trabalho numa região chamada, no complexo do bairro da Cidade Operária, e ali cresceu, né, a gente começou estudos bíblicos e cresceu ali. Hoje é um ponto de pregação, uma igreja que está quase para ser emancipada. Um jovem que se aproximou nessa época é pastor hoje da igreja de São Luís. Olha que maravilha. Né? E ele foi pastor nesse ponto de pregação, hoje é pastor na igreja de São Luís, o Wilton, né?
Então, lá, são alegrias, desafios. E lá, como que é? Vocês ficaram só em São Luís, vocês não chegaram aí para o interior do estado? Né? A gente ia para dar o suporte nos campos missionários, mas o nosso foco mesmo de trabalho, de pastoreio era em São Luís. Mas a igreja de São Luís tinha pontos de pregação em Araiós, interior do Maranhão, e Piauí, Parnaíba, né? E Teresina, Cocal depois, teve também uma abertura de uma igreja em Cocal, que é Piauí, depois de estourar uma barragem lá, teve uma barragem estourou, e aí nós fomos o suporte para um grupo de socorristas em São Luís que vinham para Cocal, mas tinham em São Luís a logística, né? E aí a igreja acabou assumindo e depois enviou um missionário para lá. Agora me fala uma coisa, vai, antes para voltar aí a gente volta para Ribeirão. São Luís, Lençóis Maranhenses, é muito longe? É uma distância como de Ribeirão a Campinas. Vocês foram numa estrada... vezes? Vai, conta pra nós. Quantas vezes vocês foram pra lá? Eu fui bastante. O pessoal ia visitar a gente, então aí a gente sempre dava essa escapadinha dos Lençóis. Luizão, mas teve uma das vezes mais bonitas que eu fui, porque os Lençóis, eles dependem da época da chuva, né? E foi uma vez que o Luiz e a Nilda foi com a Lene e também o tio Wilson e a tia Ângela e a tia Elvira. E foi um período que os Lençóis estavam muito cheios e estava maravilhoso, maravilhoso. Tinha assim lagoas que davam 2, 3 metros de fundura e a água é fantástica. Então cada lagoa tem uma coloração, uma nuance, é lindo. Se você não conhece os Lençóis Maranhenses, vai conhecer. Você que está me ouvindo aí, se você não conhece, vai conhecer que é. Não conhece, Minduba? Não conheço. Então vai, Minduba. Não conheço. Inclusive ontem a minha filha estava falando, eu quero ir para São Luís, eu quero ir nadar nas lagoas, a Dudinha. Que legal. Aí eu falei, vamos programar aí pra gente poder. Vamos para Maranhão. Poder ir. Vamos lá, chegou em Ribeirão Preto e já assumiu a igreja? Ficou aquele período, né? Não, cheguei em Ribeirão Preto, estava sem igreja, e aí a gente tinha, antes de vir, eu tinha chegado a falar com o pastor da igreja do Ipiranga, né? Ele estava recém-chegado e não sentimos segurança para poder estar. E o Jaderson, lá da igreja central, que é o pastor lá junto com o pastor Sérgio, enfim, ambos, né, me viram crescer, participaram de todo esse processo aí. O pastor Sérgio fez meu casamento, né, quando eu me formei, né, o Myron já tinha saído da igreja, estava o pastor Sérgio, e aí eu fui e falei, olha pessoal, eu quero estar aqui, quero começar um estudo bíblico na minha casa. Comecei um estudo bíblico lá em casa, morava ali no Planalto Verde, e enfim, eu quero só um suporte, né, eu quero uma igreja para estar, e nós escolhemos a igreja aqui para estar com vocês, e a gente, foi um período muito bom, porque foi um período assim para nós, Minduba, de sentar e ouvir, e assim, diga-se de passagem, foi um período em que os homens de Deus lá da igreja estavam muito inspirados, né? Aliás, são homens de Deus super inspirados, e Deus foi tratando comigo, com a Lu, foram quase 6 meses sentado ali todo domingo ouvindo, e eles têm um trabalho com crianças, então eu deixava a Duda lá no berçário, né, com a Martinha e com a Benê, que cuidaram super bem da Dudinha nesses domingos, durante esses 6 meses que a gente ia, era uma alegria. A gente deixava a Dudinha lá no berçário despreocupado, né, e sentava, e junto ali eu e a Lu bebia, comia da palavra de Deus naquelas pregações. Deus foi, né, trazendo um novo ânimo para a gente. Depois de 9 anos ali trabalhando, né, com os desafios, a gente acabou tendo esse período que Deus foi nos dando um renovo, né? Foi o pit stop, vamos dizer assim. E aí o pastor de Ipiranga acabou, né, a gente começou o estudo bíblico na minha casa, e tomou forma. Pensamos até em abrir um trabalho, preparamos um lugar aqui na onde o Luiz, meu sogro, tem a garagem aqui das máquinas, né? E ele cedeu, a gente limpou, pintou. A pastora Joyce tinha
fechado a igreja do Campos Elísio e ido para a igreja central junto com os membros. Então eu tinha cadeira, ela cedeu para a gente cadeira, púlpito, não sei o quê. Então a gente tinha tudo pronto para começar uma igreja. E quando foi para começar a igreja, a gente já tinha, nos estudos bíblicos de semana, a gente já tinha um número aí de quase 30 pessoas. A Lu falou assim, eu não sinto no meu coração, muito pelo contrário, a gente não deve começar a igreja, porque a gente vai tirar pessoas de igrejas, e não é esse o intuito. E eu falei, Lu, é verdade, vamos orar e vamos... Sim, abortamos, já estava tudo pronto, Minduba. O lugar pintado, as cadeiras. Eu falei, então vamos começar o seguinte, vamos começar uma reunião de oração aos domingos de manhã, e vamos esperar, Deus vai falar, assim como ele falou com a gente naquela época para ir para o Maranhão, ele vai falar com a gente, vai nos dar o direcionamento, né? E aí começamos, né, aos domingos de manhã fazer esse culto de oração. E nesse período, né, a igreja do Ipiranga passava por uma dificuldade, era até um alvo que a gente orava, né, sempre para que Deus pudesse renovar, restaurar a igreja, sim, abençoar ali. E aí o pastor pediu para sair, e aí com 15 dias a liderança da igreja, que na verdade a igreja estava aí em torno de 15 a 20 pessoas no máximo, muitas pessoas tinham saído da igreja, e eles pediram uma reunião com a gente, e a gente, né, eles acabaram pedindo para a gente ser os pastores deles, né, e aí eu acabei fazendo indo para a igreja que eu me converti, que eu cresci, passei a minha adolescência, que me enviou para o seminário, que me enviou para o Maranhão, né? Hoje eu sou pastor lá, né? Desde setembro de 2015. Olha aí que benção. Então, assim, né, a igreja nada mais fez do que, sem saber, te preparou para assumir num futuro bem próximo. Exatamente. Não, manda ele agora, que lá na frente não vamos precisar dele. Aí, papai já conduzindo tudo assim, ó, direitinho. Que maravilha. Minduba, deixa eu só amarrar mais uma coisa aqui. Quando eu voltei do Maranhão, eu falei, Lu, eu quero fazer uma outra universidade, eu quero uma outra ferramenta para servir ao Senhor, além da teologia, né? E aí comecei o curso de serviço social. Eu tinha pensado, né, no Maranhão, vindo para cá eu tinha pensado em psicologia, eu tinha pensado em pedagogia, né? Mas eu conheci uma colega ela trabalhava lá a gente conheceu ela lá no Maranhão, mas ela é aqui de Santa Rita do Passa Quatro. Conhecemos e ela era assistente social. E aí começamos a conversar, falei, é isso aqui. Não é psicólogo e nem pedagogo. É assistente social que eu quero para minha vida, né? E aí cheguei em Ribeirão e comecei a fazer o curso, né? Né? Nesse meio de tempo, a igreja começou a movimentar as crianças que tinham, porque a igreja ela é bem próximo da comunidade aqui, né? Da favela ali do trilho do trem, que pega da Coca-Cola até o SBT, a igreja é muito próxima, e a igreja sempre teve essa relação, né, com criança, com a comunidade carente, né? Fato é que eu contei como que ela começou, como que a Soberp começou, né? E aí as crianças da comunidade voltaram para a igreja, né? A princípio foi um Deus nos acuda, porque eles voltaram de uma vez, um culto de domingo entrou assim umas 10, 12 crianças no meio do culto, você imagina. Elas estavam brincando na rua e decidiram entrar para o culto. Que beleza. Né? E aí a igreja, a princípio foi aquele susto, né? Aquele Deus nos acuda, mas Deus começou a preparar as pessoas, o Amadeu, a Fernanda, a Lu, né? Começaram a fazer um trabalho às quartas-feiras com eles, né? E aí surgiu o nosso projeto Sementes, né? E eu nesse período eu estava fazendo o curso de serviço social, então era o dia que eu ia para o curso, o Amadeu, a Fer e a Lu tocavam o projeto aí à noite, com essas crianças. E aí o tempo passou, eu conheci a Cidinha. A Cidinha tinha um trabalho com crianças também na comunidade carente, numa praça ali próximo.
E eu conheci ela, ela falou assim, aí eu comecei a dar, a igreja começou a dar suporte, porque às vezes eles iam fazer entrega de alguma coisa, às vezes estava chovendo e eles faziam na praça. Então ela me pedia às vezes o templo, posso fazer na igreja? Eu falei, ela pode, não sei o quê. Aí aqui tá para servir, a gente foi se relacionando dessa maneira, né? E aí 4 anos depois, né, a Cidinha apareceu lá na igreja também, né? E acabou falando, por que a gente não une os projetos? Eu falei, por mim, tá perfeito, eu quero mais unir, né? Eu quero mais juntar forças, né? E aí fizemos uma reunião com os voluntários do projeto, que eles chamavam de Rio Pardo, porque era na beira da Avenida Rio Pardo, né? Com os voluntários do projeto Sementes, como a gente já chamava aqui na igreja. Juntamos eles. E aí surgiu o projeto Sementes Rio Pardo, que eu quero até desafiar você que está ouvindo, segue a gente lá, né, no @Projeto Sementes Rio Pardo, no Instagram, tem ali todo o nosso histórico, tudo que a gente faz ali semanalmente. E aí começamos, né, só para resumir bem rapidamente, não deu para começar, porque a gente pensou em começar aos sábados, porque veio a pandemia, a gente alinhou tudo, vamos começar, né? Aí a pandemia entrou, né? Não foi ruim a gente já ter tido essa reunião, porque a gente começou a dar suporte para as famílias, embora não tinha o projeto semanal, nós tivemos ações de cesta básica, teve um ano aí para trás que teve um frio severo, não sei se você lembra, né, nesse período aí da pandemia. Fizemos uma campanha do agasalho, de entregar cobertor, foi muito especial, entregamos aí mais de 100 e tantos cobertores, quase 100 cestas básicas, né, e acolhendo, sempre socorrendo essas famílias já como Sementes Rio Pardo, né? Tá Projeto Sementes Rio Pardo. Projeto Sementes Rio Pardo. Então vamos corrigir. E aí passou a pandemia, começamos o trabalho, né, com os Sementes. Eu já estava formado, né? E aí em 2022, a Soberp convidou eu e a Lu para sermos conselheiros da Soberp. Ou então seja, a gente tá você voltando também para a Soberp. Voltando. A Soberp passou por uma baixa, com a pandemia muito mais, né, porque ficamos sem projeto, né? Hoje a Soberp está com o projeto Jovem Aprendiz. E aí, agora recente, nós estamos colocando o projeto Sementes Rio Pardo debaixo do guarda-chuva da Soberp, né, para poder começar um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo dentro da igreja do Ipiranga, né? A gente vai ceder, né? Por quê? No ano passado, nós fizemos um piloto do projeto Sementes Rio Pardo como um serviço de convivência, mas com voluntários e tal, e foi muito, muito trabalhoso, porque sem recurso é difícil trabalhar. E está surgindo a oportunidade, né, da gente receber um recurso aí vinculado à prefeitura. Que então, bacana. Hoje, né, estamos em vias de acontecer o projeto Sementes Rio Pardo, e aí eu até vou já pedir uma oportunidade para um dia a gente conversar sobre o projeto, trazer aí, né, a ideia do projeto para quem quiser participar com a gente, ser voluntário, contribuinte, né, enfim. Mas isso vamos deixar para outro momento, que eu preciso fechar agora. Certo. Aí, Minduba, fiz o curso de serviço social, hoje eu e a Lu somos conselheiros da Soberp, e em janeiro a Soberp ficou sem assistente social e eu fui convidado para ser o assistente social da Soberp. Então, assim, é uma história, eu coloquei aí o tema como uma história de amor, porque eu vejo, não é uma história de amor qualquer, é uma história de amor de Deus, não só comigo, né? Mas como que Deus trabalha, né? E como eu sou parte dessa história de amor de Deus, né? Junto, vendo a gênese da Soberp, vendo a gênese da igreja congregacional do Ipiranga, e como Deus vai me fazendo participar e assistir, né, tudo isso ao mesmo tempo, podendo ser
ser parte, né, e ser motivador. Hoje, né, eu e a Lu, né, graças a Deus, o nosso relacionamento é muito bacana, porque a gente, né, tem o amor de Deus na nossa vida, o amor de Deus é o que nos move, é o que nos motiva, e a gente é alinhado nos propósitos de Deus. Então, como é especial, e eu honro a Deus, né, pela vida, honro a Deus e glorifico a Deus pela vida da Lu na minha vida, né? Também é uma outra pessoa aí que Deus colocou nessa história de amor, e é fantástico, né? Como que eu e a Lu hoje somos um e em Cristo, e a gente pode caminhar, né, com a presença de Deus e ver hoje, né, a minha família, né, dos meus pais na casa de Deus, né, citando o versículo aí, né, nós cremos no Senhor Jesus Cristo e a nossa casa foi salva, né? Uma coisa muito legal que eu não falei foi no meu batismo. A Neiva, esposa do pastor Marcos, o dia que eu fui me batizar, Minduba, ela me ligou, ela já estava em outra cidade, ela soube que eu ia me batizar, foi o Lindon, inclusive, o pastor Lindon que me batizou, e ela me ligou e falou: hoje eu fecho mais um ciclo de oração na minha vida, porque hoje eu sei que você está se aliançando definitivamente com o Senhor, né? E, enfim, foi muito especial saber que aquilo que aconteceu lá no 1 ano de idade, os meus pais, a minha tia, colocando a minha vida diante de Deus. Olha, eu estou oferecendo, Senhor, essa criança ao Senhor. Ele será como uma oferta ao Senhor. Ele será um servo do Senhor. E hoje eu vejo isso. Apesar, né? Apesar não. Mesmo com todas as histórias, a história das instituições que eu falei, eu sei que a minha vida está muito além de instituições, né? Ela está marcada em Deus, né? E saber que Deus, ele conduziu a minha vida, a vida da minha família, e tem conduzido, né? Hoje eu e a Lu plantamos, né, essa semente no coração da nossa filha, Dudinha, né? Que está com a gente em tudo, né? Um beijo, minha filha, eu te amo, né? Você é querida demais. E plantamos, né, essa história aí no coração dela também, sabendo que Deus pode guiá-la e também salvá-la, né? Amém. Porque é uma promessa do Senhor. Então, é isso, Minduba. Eu acho que tem muitos pormenores, né? Mas assim, de fato, e eu sei que a história não acaba aqui ainda. Deus tem muitas coisas para fazer, né? Tem coisas aí no nosso coração planejadas, do planejamento de Deus, que ele tem se revelado, e que eu ainda vou contar bastante coisa, bastante novidade aí para você e para todos que estão. Se Deus, né, quiser. Se Deus quiser. O bacana, sabe o que é gostoso de ouvir? É que quando você falou da tua tia lá atrás, eu lembrei de Samuel, né? Uhum. Que eu ouvi outro dia e eu achei muito interessante, porque às vezes as pessoas pedem, né? Pedem coisas para Deus e não são atendidas porque falta um propósito, às vezes. Às vezes não, em sua maioria ou em toda a situação falta um propósito de verdade, né? E quando, eu esqueço os nomes, mas a mãe de Samuel, né, orou, Ana, quando a Ana orou, né, que ela queria ter um filho, e aí quando eu ouvi, aí eu entendi, quando ela mudou o propósito, ela falou: isso não é para mim. Ela queria ter um filho, mas esse filho será consagrado todo dia para o Senhor. E aí trouxe para as nossas necessidades, né? Às vezes a gente ora tanto para Deus dar alguma coisa para a gente, e às vezes não é o propósito de Deus para a gente. Sim. Mas também o propósito que a gente quer determinadas coisas é errado. Não é para honrar, não é para glorificar o Senhor. E eu vi, quando você falou da sua tia, né, que se fosse para ficasse saudável, né, e que consagraria a tua vida para o Senhor, seria um homem de Deus, enfim. E hoje está aqui a prova, né? Então, assim,
isso faz a gente rever os nossos desejos. Gente, não é por nós, não é para nós. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, sabe? Então, quando a gente entende, a gente demora para entender isso. Eu demorei pra caramba para entender essas coisas. Mas eu espero que você entenda isso um pouco antes, ou bem antes, para que a tua vida seja melhor ou mais leve, tá? Do que a minha, do que alguns outros que eu conheço, enfim. Tudo é por Ele, para Ele, tudo é dele, por Ele e para Ele. Então, esquece, sabe? Quando você prioriza o reino, que você coloca para Ele, Deus faz. Então, o Igor é uma história muito bacana e muito especial nisso, porque Minduba, eu quero é muito especial, cara. Quero só destacar aqui que quando eu falo dessa questão de ser um homem de Deus, eu falo com muita humildade, porque não é por mim, é porque Ele quis. Simples assim, né? É porque Ele quis e eu não tenho nada a não ser a essência dele em mim para oferecer. Se não for a essência dele na minha vida, na vida da minha esposa, da minha filha, da minha família como um todo, eu não tenho nada para oferecer. Tudo que eu tenho, né, de valor na minha vida é a essência dele, né? E isso é com muita humildade que eu falo. Não é, em hipótese alguma, com qualquer arrogância ou com... Mas é com... de saber que é por ele, como você bem colocou aí. Por ele, para ele, são todas as coisas. É que quem te conhece sabe, Igor. Assim, a gente não tem convivido assim muitas vezes, mas o pouco que eu convivi já com você e o tempo que eu te conheço, a gente sabe. Quer dizer, quem te conhece sabe, conhece teu coração. Então, e isso é que faz a diferença. Então, eu fico assim muito feliz por você ter participado aqui, por você topar esse bate-papo. Te agradeço de coração e eu espero em Deus que isso sirva assim de inspiração para quem porventura possa estar aí em dúvida o que fazer da vida, como fazer e para que fazer, né? Qual o propósito da sua vida. Mas assim, para fechar, em poucas palavras, que você deixa para quem está ouvindo, assistindo a gente agora? Que mensagem você fala, assim, resumindo assim, olhando para trás, você fala, poxa vida, usando toda a tua história, o que você pode deixar para quem está assistindo a gente agora? Vamos lá. Minduba, é bem simples. Servir a Deus. Sirva a Deus. Né? Esteja com Ele. Vale a pena. Né? Você não tem promessa de que sua vida será um mar de rosas. Não há promessas. Muito pelo contrário, às vezes a gente vai passar por aflição. O próprio Jesus nos alertou. O próprio Jesus passou por momentos muito difíceis para que ele pudesse chegar à ressurreição e estar ao lado direito de Deus e ser quem ele é hoje, né? O Senhor e Salvador, e vai voltar. Então, vale a pena. Às vezes você pode estar desestimulado pela vida, alguns até desestimulados com a própria igreja, sim, com a própria religião, mas vale a pena. Olhe para o Senhor, conviva com as pessoas, ame as pessoas, seja movidos pelo amor. Eu tenho pensado muito em um slogan, né, que é salvo pela fé e movido pelo amor. É isso. O que eu deixo vale a pena sempre servir ao Senhor. Vale a pena. Porque às vezes no mundo nós somos iludidos, né? E as pessoas criam bloqueios, crenças erradas e às vezes se afastam de Deus, se afastam do povo de Deus. Né? Mas não se afaste de Deus. Né? Se você está passando por dias difíceis, por dias complicados, é aí que você precisa ir diante dele. Né? Só para fechar aqui, quando alguém vai ao poço, né? Pegando aí aquelas figuras das pessoas que vão ao poço na Bíblia, ninguém vai ao poço com o balde, com o cântaro cheio. Sim. Sempre precisa ir com o cântaro vazio. Né? Quando você está cheio de si, você não tem espaço. Agora, esvazie o cântaro e vá à fonte e pegue água limpa. Jesus é a fonte. Né? Então, vai com seu cântaro, com seu balde vazio até a fonte.
Se você for com ele cheio, você vai falar, reclamar, e vai estar cheio. Não tem espaço para a água da vida, não tem espaço para a água, para a fonte encher a sua vida, aí a sua vida sendo a figura do balde. Então, vale a pena, se esvazie e deixe o Senhor encher a sua vida. Né? E não é mágica, não é do dia para a noite. Não. É uma história. Cada dia. Você talvez possa até ter ficado impressionado com tantas coisas aí que aconteceu, mas eu sei que isso já passou e que eu tenho ainda outras coisas para viver em Deus. Né? E você também tem a possibilidade de viver em Deus as coisas que Ele tem para você e construir a sua história de amor. Deus tem uma história linda para você que nos assiste aqui, de amor e de graça. Amém. Meu querido, muito obrigado pela tua participação. Que Deus continue te abençoando, dando direção aí, fazendo mais e mais na tua vida, na vida da Lu, da Dudinha, amém, da tua igreja, igreja congregacional no Ipiranga. Qual que é o endereço lá? Rua Maranhão? 1980. 1980, tá bom, gente? É só passar uma visita lá e vai ver o Igor lá, o pessoal lá, muito bacana. Igor, obrigado. Que Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo carinho. Amém. Um beijo a todos. Gente, convidado de hoje, Igor Nunes, que nos deu o prazer aqui de contar a sua história, contar o seu testemunho. Espero que possa te inspirar e, enfim, que possa fazer diferença na tua vida aí, tá bom? Mais uma vez, compartilhe o nosso canal. Você, por favor, compartilhe o nosso testemunho, @testemunhobr. Deixa eu botar aqui na tela, aqui, cadê o @testemunhobr, nossas redes sociais, só para te lembrar, tá? Tá aqui, ó. Instagram, Facebook, YouTube, @testemunhobr. E o nosso e-mail e chave Pix é o testemunho33@gmail.com. Um beijo enorme no coração. Que Deus te abençoe grandemente. E se Deus assim nos permitir, semana que vem, sim, semana que vem, estaremos de volta aqui no nosso canal. Um beijo enorme. Que Deus te abençoe.